Meus irmãos, bom dia para todos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD. Estamos continuando a falar sobre esse livro aqui, ó, Teologia para o Cotidiano, do Elben César. E hoje nós vamos falar sobre a teologia dos tranquilizantes. Olha só que legal. Vamos entender como é que funciona essa questão de tranquilizantes pela palavra, né, pela Bíblia em si. O autor, ele parte de uma ideia, por todo esse livro que a gente está estudando agora, esse semestre, esses dias, né? De uma teologia um pouco mais vivencial, mais prática, mais próxima das nossas vidas mesmo, né? Aquela questão mais diária, né? E aqui, na parte de tranquilizante, até preparei aqui um slide para acompanhar e passar para vocês. Ele começa afirmando por que o homem se enerva, por que o homem ele se agita tanto, né? E por que ele busca a questão de tranquilizantes, né? O homem ele se agita muito, e aí quando eu digo homem, estou dizendo a raça humana, tá? Ele se preocupa muito com a questão de uma agitação, de uma preocupação pela sua vida diária. Nisso, ele acaba buscando meios para minimizar essas dores, essas preocupações que ele tem, ou que ele possui, ou que ele gera, né? Então, essa busca desenfreada pelo poder, pelo ter, o trabalho demais, correria demais, a muitas ações ao mesmo tempo, isso acaba que conduz o homem a um estado emocional que ele precisa de alguns tranquilizantes para que ele se acalme um pouco. Nisso, ele acaba buscando tranquilizantes farmacológicos. Então, nós temos alguns tranquilizantes para ansiedade, para estresse, para insônia, fadiga, para diminuir a tensão muscular, para condições neuróticas também. Então, acaba que nós, em certa medida, alguns de nós podem até procurar algum tipo de medicação psicotrópica para amenizar os sintomas, né, para amenizar essas sensações que a pessoa sente. O problema é que a medicação em si, ela trata apenas, digamos, o efeito. Tá? Ela não trata a causa em si que está subjacente, que na maioria dos casos nós sabemos a causa, mas nós não queremos dar o braço a torcer e admitir que isto é uma causa que gera este efeito. Então, o homem ele acaba buscando esses tranquilizantes, né, farmacológicos para resolver questões de ansiedade, estresse, enfim. Só que o tranquilizante bíblico, que aí aqui é o ponto que o livro se detém, ele não é que ele vá eliminar o farmacológico. Nós entendemos que, apesar do homem ser um homem bíblico, dele confiar em Deus, ele crer em Deus, ele viver entre dois mundos, ainda assim ele vive neste mundo mau, neste mundo pecaminoso e que precisa tratar da própria saúde, da própria vida. Então, com isso, o autor ele diz que o tranquilizante bíblico ele não elimina os outros, que é o farmacológico, mas pode ajudar a viver melhor. Então, a temática dele aqui é trazer algumas percepções de um tranquilizante que a gente possa usar e abusar à vontade para que nós possamos ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais, como o nome diz, um pouco mais tranquila, um pouco mais feliz, né, digamos assim. Aí, a partir desse ponto, de trazer esse balanceamento entre um tranquilizante farmacológico e um tranquilizante bíblico, ele passa a dizer que o problema é que nós temos um debate interior muito grande. Quando pecamos, ou quando falhamos, ou quando temos algum desvio de comportamento em si, o que acontece? Dentro de nós se instala um verdadeiro debate, um verdadeiro tribunal, em que o nosso coração ele nos acusa de que, não, você realmente errou, você realmente está errado, você falhou, não era para você ter feito isso. Nós mesmos, do outro lado, começamos a nos defender ou a justificar o erro, ou a justificar o pecado, ou a tentar racionalizar estas falhas. E do outro lado, nós temos o Deus como juiz. Então, nós temos aí formado um triângulo desse debate interior, em que o coração nos acusa, nós nos defendemos, ou
melhor, nós justificamos o erro e Deus como um acusador. Então, essa falta de tranquilidade que às vezes se instala em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida, via de regra, e aí olhando para o prisma bíblico, tá? É por causa de um desvio de comportamento. E esse desvio de comportamento, ele tira a tranquilidade que nós temos. Então, veja, todas as vezes que nós temos uma falta de tranquilidade, podemos observar, e isso é uma observação que pode ser feita, é porque houve um desvio de comportamento, houve uma falha, e isso tirou a nossa tranquilidade. Nos debatemos em tentar resolver a situação, e aí isso reverbera no corpo, né, com algum tipo de doença, e aí nós, em vez de tratarmos a causa, né, que seria o mais viável, nós tratamos o efeito. Por tratarmos o efeito, nós deixamos a causa subjacente ao que está acontecendo e preferimos apenas resolver o efeito, não a causa. E é isso que tem acontecido com nós diariamente, né? Um outro ponto que ele coloca aqui é que, se nós somos obedientes à palavra, nós podemos evitar desvio de comportamento, então nós temos a capacidade de vivermos uma vida tranquila. Então, por nós não sermos obedientes à palavra ou ao que ela prescreve, por nós não darmos ouvido ao que ela diz, ele diz, se a pessoa não observa a palavra, ela não evita desvio de comportamento e, logicamente, não vai viver uma vida tranquila. O mais fácil, o melhor seria assim, e aí a gente está falando de um mundo ideal, não um mundo real, que o mundo real ele tem várias nuances, né? O mundo ideal seria assim, eu viver de acordo com a palavra, com isso eu não tenho ou evito desvios de comportamento, e a consequência disso é que eu posso viver, como diz aqui, uma vida tranquila, uma vida tranquilizada, observando esses tranquilizantes que a própria palavra prescreve. Então, se o coração não nos acusa, ou se ele nos acusar, nós temos um advogado que ele pode resolver a questão ou pode interceder por nós perante Deus. Então, se eu tenho uma vida intranquila, né, sem tranquilidade, eu devo observar que existe algo por trás, alguma causa que eu não quero confrontá-la ou que eu não quero trazer à baila, não quero trazer à luz, e isso acaba que acontece algumas outras questões físicas, né? O autor segue aqui dizendo o seguinte: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. E aí o que ele coloca é justamente isso, de que se nós pecamos ou se nós temos desvio de comportamento e se isso tira a nossa tranquilidade, a melhor coisa a fazer é uma confissão, como ele diz, uma confissão honesta de um erro e volta ao caminho e voltar ao caminho é um tranquilizante. Então não adianta apenas ter aquele sentimento de remorso. O que é o remorso? É uma sensação emocional muito forte, tendo em vista que eu pequei, ou que eu errei, ou que eu cometi algum deslize, algum ato, e que isso está gerando em mim algum tipo de intranquilidade, algum tipo de falta de paz, mas eu apenas assimilo aquilo e não confesso, e não procuro reparar o erro, não procuro a causa, apenas sinto aquela forte emoção, mas a minha vida continua, não há confissão de pecados. Isso é remorso. Agora, um arrependimento sincero, como ele coloca, uma confissão honesta desse erro e a volta ao caminho bíblico, isso traz tranquilidade, isso traz paz, isso traz leveza ao coração. E aí ele coloca aqui o seguinte, que quando o homem ele confessa os seus pecados, isso traz alívio para a alma. E aí ele traz como exemplos Davi, o filho pródigo, a mulher que foi pega em adultério, mas o homem não foi porque fugiu, enfim, não vou entrar aqui nos méritos do texto, mas o fato é que só trouxeram ela, não trouxeram o homem, que deveria também ser apedrejado, deveria também pagar pelo seu erro. Mas veja, quando há uma confissão de pecado, isso traz alívio para a alma. Davi escreve isso muito bem nos seus vários salmos, a festa proporcionada ao filho pródigo, por ele ter se arrependido, ter voltado ao Pai. Isso nos traz uma tranquilidade maior de que todas as vezes que nós pecarmos e se houvermos uma confissão honesta desses erros,
nós podemos voltar ao caminho e a alma volta a ficar tranquila, volta a viver uma vida de paz. Então, se alguém pecar, se todavia alguém pecar, nós temos esse advogado que vai nos conduzir, ou que vai nos advogar, que vai nos defender perante o Pai. Aqui o autor ainda, ele traz uma fórmula para tentar nos trazer tranquilidade. Ele vai dizer, e aí o livro ele inicia o tópico dizendo para que nós devemos observar as aves do céu. E ele diz que hoje o maior problema nosso chama-se ansiedade. E a ansiedade, se os irmãos já observaram, ela tem uma questão de uma preocupação de algo que vai acontecer dali a alguns dias, dali a algumas horas, dali a alguns anos, em que isso gera uma ansiedade. Eu estou ansioso por aquilo que ainda vai acontecer. Eu estou ansioso por aquilo que eu não tenho ou por aquilo que eu tenho, mas que poderia ser melhor. Eu estou ansioso porque chega o dia da prova, chega o dia de assumir um emprego novo, chega o dia de assumir uma igreja, enfim. Isso chama-se ansiedade. E ele vai dizer que a ansiedade é uma situação de angústia ou medo, com ou sem motivo evidente. Então, todas as vezes que eu sou pressionado por algum tipo de medo, algum tipo de angústia, isso gera uma ansiedade. E ela também pode provocar tensão, fadiga e outros incômodos. Algumas pessoas chegam a ficar uma pilha de nervos. Quem não conhece alguém assim, na verdade, que a ansiedade ela é tão forte na vida da pessoa que isso gera alguns outros incômodos, né? Uma impaciência, uma falta de compreensão dos outros, enfim. Se essa ansiedade ela é prolongada, ele diz que pode provocar úlceras, colites, asmas e doenças do coração. Olha só como é que a ansiedade ela tem a capacidade de impactar fisicamente o corpo. Às vezes a pessoa tem uma taquicardia, tem uma palpitação, faz exames de sangue, exames do coração, faz vários tipos de exames e não encontra no coração nada. Não tem nada no coração de errado, o coração está até bem, está funcionando perfeitamente e tal, mas a pessoa continua sentindo aquela palpitação no peito, aquele acelerar do coração, quando na verdade a causa disto é uma ansiedade, que ela já está prolongada há alguns anos, alguns dias, alguns meses, algumas horas, e isso acaba que isso reverbera no coração, traz como consequência esse coração acelerado. Se essa ansiedade é um pouco mais profunda, ela pode gerar terror, tornando-se até mesmo um caso psiquiátrico em que deve ter uma intervenção psiquiátrica na questão de medicação, drogas mais pesadas e, em alguns casos, até internação. Porque a ansiedade está tão grave, está tão profunda, está tão sem nexo, assim, está tão fora de controle, a palavra certa é essa, de que gera esse terror e até mesmo uma intervenção psiquiátrica, né? Outra coisa que ele coloca é que essa ansiedade ela pode ser racional ou irreal. Veja, não estou aqui minimizando a questão de que nós não temos ansiedade. Temos. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova, ela fica ansiosa por aquilo, porque ela não sabe o que vai acontecer, se vai ser aprovado, se vai ser reprovado. Isso é normal. A pessoa ter ansiedade porque vai assumir um novo emprego, por desconhecer aquilo ali, perfeitamente normal. Todos nós temos ansiedades, esses tipos de ansiedades normais ou corriqueiras. O problema está quando eu não vivo, ou melhor, eu paro de viver por causa dessa ansiedade. Eu vou dirigir, mas eu fico ansioso porque eu posso bater o carro. E aí, por causa disso, eu não dirijo, eu não enfrento a situação. Quando, na verdade, se nós formos observarmos friamente, não há problema em dirigir o carro. O problema está em que eu coloco essa ansiedade na frente da vivência, na frente da prática real de vida e acaba que me paralisa. E aí, com base nessas considerações sobre a ansiedade, perceba que o autor traz a tônica de que nós não devemos estar ansiosos, pois ele cuida de nós. E aí, se nós observarmos bem,
Por que nós somos ansiosos hoje em dia? A nossa ansiedade hoje em dia, ela é proveniente daquilo que eu quero ter, que eu preciso ter, mas que eu não preciso ter. Ficou meio estranho? Eu vou tentar explicar isso aqui. Ansiedade, geralmente, ela vem porque eu quero ter coisas que eu não preciso. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Já viram essa frase? Né? De que a vida do vizinho, a vida do meu colega da faculdade, na igreja, no trabalho, é sempre melhor do que a minha. Então, eu procuro ter coisas que, na verdade, eu não preciso. Então, eu quero ter um carro do ano, mas porque eu tenho um carro 2015, eu quero ter um carro 2020. Mas esse carro já não serve para você? Não funciona, não te leva para os locais? Ele está com manutenção em dia só porque não tem Bluetooth? É porque não tem atendimento automático pelo volante? Só porque não tem um conforto a mais? Tá, mas e aí você precisa ter esse carro por causa dessa pressão, porque o outro tem, você precisa ter. Então veja, que na maioria dos casos nós buscamos as coisas para ter, mas que nós não precisamos tê-la. Né? E aí o autor e até o próprio Jesus coloca assim, que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as necessidades básicas de comer, beber e vestir serão supridas. Então, isso quebra essa nossa busca desenfreada, essa loucura nossa em ter as coisas por ter. Nós devemos ter as coisas ou esperar que Deus supra aquilo que é básico para que nós possamos comer, beber ou vestir. Isso Deus garante para nós. E aí ele diz, olhem as aves do céu. Elas não semeiam, não plantam, mas Deus as alimenta. Vocês não valem mais do que aves do céu? O valor intrínseco da vida não é muito mais importante do que ter as coisas ou de poder ter ou poder pelo poder? Então, olhem as aves do céu. Se preocupem em servir a Deus, ao seu reino e buscar a sua justiça, que as demais coisas Deus irá suprir. E de fato ele supre. De fato, ele se preocupa com a nossa vida diária, com a nossa vida cotidiana. Ele não deixa faltar o alimento diário, a veste diária, beber diário. O que nos mantém vivos, o que nos mantém com uma vida em funcionamento, digamos assim, que é o comer, o beber e o vestir, ele supre. Passou disso, é pura vaidade, é puro desejar porque o outro tem ou porque eu preciso ter. Então, ele traz a questão de que nós devemos observar as aves do céu. Por último, ele traz um texto bem confrontador para nós, que é a questão do aquietai-vos, né? Por toda a Bíblia nós temos várias expressões dessa, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, aquietai-vos e confiai em mim, aquietai-vos porque essa peleja eu já entreguei nas vossas mãos. Então nós temos sempre esta fórmula tranquilizadora para nós. O que acontece é que nós, via de regra, devido à nossa pecaminosidade, nossa ansiedade, nós esquecemos quem Deus é. Esquecemos o seu eterno poder, como ele coloca aqui, o seu eterno poder, a sua sabedoria, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão. Esquecemos que Deus é um Deus poderoso, que ele tem a capacidade de intervir na criação ou na história humana para atender os seus fiéis, para suprir os seus fiéis, para cuidar de seus fiéis. Então veja, quando eu tenho conhecimento com Deus e comunhão com Ele, isso fornece para a alma um tranquilizante sem medida. Porque quando eu tenho comunhão com Ele, eu tenho a convicção de que as coisas que eu estou passando, elas são passageiras. Eu tenho a certeza de que aquilo que eu estou sofrendo é passageiro, que a dor na alma, a lágrima, embora essa dor, essa lágrima, ela perdure, eu tenho confiança de que tudo vai bem, de que Deus está comigo, de que Ele ouve as minhas queixas, de que Ele está comigo, me trazendo tranquilidade para a alma. O problema é que nós frequentemente, como eu disse antes, nós esquecemos de quem Deus é. Esquecemos que Deus ele é poderoso para intervir na igreja, para resolver um problema que somente Ele pode resolver. Nós queremos resolver com nossas próprias forças ou com a nossa mão, ao invés de deixar que Deus possa, com seu poder, graça e misericórdia, resolver. Em suma, o leme da vida está nas mãos dele. Nós não temos condições para mudar o curso da vida, nós não temos condições mínimas para intervir,
mas Deus está com o leme nas suas mãos. E ele diz, fiquem quietos, fiquem tranquilos, porque está no meu controle, tudo está nas minhas mãos. Eu supro a necessidade, eu supro aquilo que as pessoas precisam, eu supro a comida, a veste e o viver diário. Se aquietem, porque tudo está nas minhas mãos. Se aquietem e confiem no meu amor, se aquietem e confiem na minha graça, se aquietem porque eu intervirei nessa situação e eu trarei solução. Nessa lição, nós somos desafiados sim, e aí é um desafio para nós, para que nós confiemos em Deus. Se as coisas não vão bem, é porque nós estamos mexendo, colocando nossas mãos. Deixemos que Deus possa resolver a situação. Deixemos que Ele intervenha com seu poder, sua graça, sua misericórdia, em que Ele mova as situações para que o nome dele seja glorificado de fato. A questão é que nós somos tão ansiosos, né, que nós queremos agir conforme nosso querer, nosso efetuar e nossa forma, né? Quando na verdade quem faz as situações são Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Era essa a lição desse livro aqui maravilhoso. Mais uma vez para os irmãos, tá aqui ele, ó que legal. Teologia para o cotidiano, que é uma vivência um pouco mais prática. Que Deus nos abençoe neste dia. Hoje à noite nós teremos nosso culto normalmente às 19 horas. Venha participar conosco. Que Deus abençoe. Um abraço.